Louvado seja Deus. Vamos ler o texto. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Amém? Tome o seu assento, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Ajuda a irmã a levantar aí, ajuda os obreiros que se recompôs, ajuda a irmã a levantar aí, amém? Deus está na casa, o presente de Deus é real, amém? O presente de Deus aqui está neste lugar. Lucas 22, 31, nós acabamos de ler um texto onde Jesus fala com Simão Pedro. E Jesus fala: Simão, eis que Satanás nos pediu. Nós percebemos que Satanás, ele quer nossas almas, ele quer aquilo que Deus preparou para nós. O Espírito Santo de Deus, Deus em sua infinita graça trouxe um plano de salvação. Na sua infinita graça, Deus quer salvar toda a humanidade, mas Satanás está para ser pedra de tropeço em nossas vidas. Preste atenção, o texto vai dizer que Jesus chama Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu a sua alma para se andar com ela. Nós percebemos que Satanás chega até Pedro, chega até Jesus e pede a alma dele. Nós percebemos que Satanás não pode fazer nada se Deus não estiver nas nossas vidas, amém? Satanás não consegue invadir a nossa vida se Jesus estiver presente conosco, porque muito mais poderoso que Satanás é Jesus que habita em nós, amém? Louvado seja Deus. Então o texto vai dizer que só pede permissão aquele que entende que ele é menor diante do Senhor. Deus é muito mais poderoso, Jesus é muito mais poderoso que Satanás. E Jesus vai derrotar Satanás por várias vezes. Nós percebemos que quando o Espírito Santo conduz Jesus a ser tentado pelo diabo, e Jesus ele vence Satanás. E Jesus vai vencer Satanás mais uma vez lá na cruz do Calvário. Quando Jesus ele morre pelos nossos pecados, ele mais uma vez ele vence Satanás. Só Jesus tem o poder de curar, salvar, e Satanás só sai no nome de Jesus, porque ele é mais poderoso do que ele. Nós percebemos que aqui Satanás ele tem pedido almas. Satanás ele é uma pedra de tropeço para nós. Satanás ele quer destruir a nossa fé, que é a nossa base. Isso eu vou explicar para vocês no decorrer da mensagem. Eu acredito, preste atenção aqui, quero que você preste atenção em 25 minutos. 25 minutos, preste atenção aqui. Em vários momentos da Bíblia, o pecado vai estar lá em cima, a régua do pecado vai estar bem alta, e Deus vai passar um olhar sobre a terra e vai ver só um homem justo. Só um homem justo, a terra inteira estava corrompida pelo pecado. E a Bíblia vai dizer que quando Deus olha lá do céu, ele só vê um justo. E esse justo era Noé. Era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. E outra vez, outra passagem da Bíblia, Satanás ele está andando pela terra. Deus está falando com os anjos, Satanás está ali presente e pergunta: quem é esse? Quem é você? Satanás pergunta: estou aqui para se andar e rodear pela terra e passear por ela. E Deus vai dizer a Satanás: viste o meu servo Jó, fiel, íntegro, reto e se desvia do mal? Percebe que as mesmas qualidades que Deus coloca para Noé, Deus coloca para Jó. Eram homens que em caos de iniquidade e pecado ainda estavam de pé, ainda eram justos diante da palavra do Senhor. Uma geração corrompida como esta, existem pessoas que estão de pé, existem pessoas que ainda creem em Jesus, existem pessoas que é reta, são íntegra e se desvia do mal. Será que Deus olhar aqui para nós hoje, será que Ele vai ver servos do Senhor que é reto, que é justo, que é íntegro e se desvia do mal? Glória a Deus. E o texto vai dizer que Satanás pediu para se andar como trigo. Quero que você redobre a sua atenção aqui. O que é se andar como trigo? Satanás estava dizendo para Jesus: sabe aquele servo? Sabe Pedro, aquele que tu andas? Sabe Pedro, aquele que tu amas? Que tu anda com ele para cima e para baixo? Ele vai te negar, ele vai ser pedra de tropeço, ele vai abandonar a fé. Preste atenção aqui. Em certos momentos da nossa vida, Jesus ele vai peneirar. Aqui é um processo de peneiração. O que é um processo de peneiração? Jesus vai peneirar a gente, assim como nas construções fazem, e só vai ficar alguns grãos ali.
Os melhores estão selecionados, os piores são jogados fora. Esse processo de peneiração, preste atenção, esse processo de peneiração, Deus vai separar a palha do grão. Tem gente que é palha. O que é palha? É só movimento, é só oba-oba, é só pula-pula, mas quando prega o que não vive, sobe no altar, fala muito, mas não vive o que prega. Profetiza, mas não tem uma vida no altar de Deus. Fala muita coisa, ora, jejum, mas não vigia a língua, não vigia o que fala. É oba-oba, é palha, e palha não se firma na presença do Senhor. Palha vem e logo vai embora. Mas Deus quer grão, Deus quer semente. Por que Deus quer grão? Por que Deus quer semente? Porque a semente ela é plantada. Quando ela é plantada em terra boa, ela dá fruto, ela dá raiz, e essa raiz cresce. E o que Jesus fala? Que nós somos uma semente. E quando nós somos uma semente, essa semente frutifica e dá mais fruto ainda. Como se conhece um cristão? Como uma pessoa que não é cristã? Pela árvore se conhece o fruto. Você sabe que aquele irmão é cristão, ele é fiel a Deus porque ele dá fruto. Porque aquele que não é de Deus, ele não vai dar fruto, ele vai ser palha. Sabe o que é palha? Pega fogo e rapidamente o fogo se apaga. Mas aquele que é semente, aquele que é de Deus, ele pega fogo e continua pegando fogo, ele continua aceso, ele continua a chama acesa, porque Deus permanece na unção e na presença daquela pessoa. Quando Deus está em nós, o óleo é renovado todo dia, a unção é renovada todos os dias. Você usa a unção aqui, Deus renova ela amanhã, Deus renova o vaso amanhã, Deus coloca azeite novo amanhã. O azeite que você usou hoje, Deus renova ele no outro dia, porque nós somos um recipiente de Deus, e esse recipiente Deus coloca o que Ele quer dentro daquele recipiente. Preste muita atenção aqui, quero que você redobre a sua atenção no versículo de número 32, vai dizer assim: mas eu roguei por ti. O que é rogar por ti? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu orei por você, eu intercedi por você, eu clamei por você. Sabia que até hoje Jesus clama por nós? Pastor, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós, mas também essa mesma Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso advogado. O advogado é aquele que intercede, o advogado é aquele que protege o seu cliente, e Jesus ele é o nosso advogado. Ele ainda continua intercedendo para o Pai por nós. Pai, dá mais uma chance, ele não sabe o que fala. Pai, dá mais uma chance, porque ele ainda vai se converter, ele vai ser um vaso, ele vai ser um instrumento nas tuas mãos. Pai, dá mais uma chance para essa pessoa. Jesus está dizendo: Pedro, eu orei por você, eu clamei por você. E o que Jesus clamou por Pedro? Qual foi a oração que Jesus fez? Olha a oração que Jesus fez: para que a tua fé não desfaleça. A nossa fé não pode morrer. Se a nossa fé morre, morre a nossa base, morre o nosso alicerce. Muita fé de muitos cristãos tem sido morta, tem sido aniquilada. O diabo está ceifando muita fé de muito crente. Olha onde você está hoje. Quantas pessoas já passaram por esse ministério e não estão mais aqui? Às vezes você recebeu a notícia que o irmão não está crente mais. O irmão voltou às suas origens. O que é voltar às suas origens? O irmão voltou a beber, o irmão voltou a prostituir, o irmão voltou a fazer tudo aquilo que era errado. A fé dele morreu. Quando a nossa fé morre, a gente perde a alegria de buscar o Senhor. A oração que Jesus faz: eu orei para que a tua fé não desfaleça. Preste atenção aqui. Jesus tinha 12 discípulos, só que o discípulo que mais chamou a atenção de Satanás foi Pedro. Pastor, mas Judas se corrompeu. Sim, mas Judas já ia se corromper, porque Jesus falou: um de vocês vão me trair. O diabo sabia que era Judas, porque a alma de Judas já estava corrompida. Mas além de Judas, Deus queria levar mais um. Sabe aquele negócio? Matar dois coelhos com uma cajadada só? Pedro chama a atenção de Satanás. Por quê? Você já se perguntou por que Pedro chama a atenção de Satanás? Por que Pedro chega até Jesus e fala: eu quero a alma de Pedro? Por quê? Pedro era diferente dos discípulos. Pedro tinha 4 erros e falhas que o diabo queria explorar. Quais eram esses 4 erros e falhas? Pedro era impulsivo. Quem é impulsivo aqui? Age pela emoção, não pensa para falar. Tem gente que não pensa. Eu quero te dar um exemplo aqui.
Quando Jesus está sendo preso no Monte Getsêmani, que ele está orando, Pedro é tão impulsivo. Pedro não pensa no que ele vai fazer. Pedro arranca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote Caifás. Isso é impulsividade, a pessoa agir sem pensar. O diabo falou assim: eu quero Pedro. Pedro vai jogar no meu time. Pedro é impulsivo. E além disso, Pedro tinha medo. Pedro tinha o quê? E Pedro era inconstante. Olha tudo que Pedro era inconstante. A pessoa que ela é inconstante, na mesma hora que ela tem coragem, ela já não tem mais. Na mesma hora que ela tem fé, aquela fé forte, poderosa, a fé dela já é uma fé fraca. Lembra aqui da passagem das águas, que Jesus andava pelas águas? Levanta a mão quem lembra. E Jesus estava andando pelas águas, sobre as águas, os discípulos assustam, é um fantasma. E Jesus fala assim: não temas, sou eu. Aí Pedro, cheio de coragem. O que isso é coragem? Pedro fala assim: é como Jesus que fala, fale que eu ando sobre as águas. Isso não é coragem? Você andar sobre as águas, meu irmão, tem tubarão, tem um monte de coisa lá embaixo. Quem tem medo de água aqui? Você tinha coragem de andar sobre as águas se fosse Jesus? Jesus fala assim: pode vir que sou eu. Tu ia pular lá? Isso é coragem. Pedro começa a andar nas águas. Mas quando Pedro perde Jesus de vista, o que acontece com Pedro? Ele afunda. Quando Pedro afunda, Pedro pede socorro a Jesus. Jesus vem, levanta a mão de Pedro, e Jesus fala uma frase: homem de pequena, porque aqui é bom que tem crente, né? Entende a palavra? Por que duvidaste, homem? Se tu não duvidaste, tu continuaria andando sobre as águas. Então a nossa fé não pode oscilar. Tem que ser uma fé forte, tem que ser uma fé genuína, tem que ser uma fé poderosa. Mas Pedro, na mesma hora que ele tinha coragem, ele já tinha medo. Na mesma hora que Pedro tinha certeza, Pedro já tinha dúvida. E outra coisa que o diabo gostou de Pedro, vai entendendo se você tem essas características, tem que mudar hoje. O diabo pode estar querendo tua alma hoje. Pedro era cheio de dúvidas, inconstante, impulsivo. E Pedro tinha uma coisa, que é o mais difícil de todo mundo ter. Ficou curioso para saber o que é? Pedro não tinha domínio próprio. Pedro não sabia controlar a língua. Está se identificando com Pedro aí, né? Achei vários Pedros aqui já. Tem muito Pedro que não domina a língua. Eu sei, eu entendo. Eu convivo com pessoas assim, que é Pedro, que não sabe dominar a língua. Pedro não controlava a língua dele, sabe por quê, irmão? Pedro falava, olha para você ver, tanto que Pedro não controlava a língua. Quem é que lembra da passagem que ele estava fazendo um culto? Pedro acaba com o culto, porque Pedro tinha a língua grande. Eu estava falando sobre lavar os pés do discípulo, e Pedro fala: tu não vai lavar meus pés não, Jesus. Tu não vai lavar minhas mãos não. Aí Jesus fala: se eu não lavo o teu pé e as tuas mãos, tu não tem parte comigo. Aí Pedro lava o pé, a cabeça, lava tudo. Olha tanto como era língua grande. Pedro não se controlava. Pedro, no monte da transfiguração, olha o que Pedro faz, a vergonha que Pedro passa. Aparecem dois profetas, Elias e Moisés. E Pedro, como tem a língua grande, Pedro vai dizer o quê? Vamos fazer 3 montes. Vamos fazer 3 montes. Um nós vamos adorar Moisés, outro nós vamos adorar Elias e outro nós vamos adorar Jesus. Ah, meu irmão, aí Deus, nem Deus aguentou. Deus lá do céu clama, tem uma voz que fala assim: não faça aquilo que meu filho não pede para você fazer. Não duvide daquilo que meu filho fala para você. O povo, os discípulos ficou tão envergonhado, ficou tão com medo, que todo mundo ficou com medo, meu irmão. Todo mundo, por causa de Pedro. Olha a vergonha que Pedro passou em Jesus. Tem gente que está passando vergonha no Evangelho. Tem gente que fala na hora que não é para falar. Tem gente que não controla a língua. Tiago vai dizer: aquele que controla a língua, controla o corpo inteiro. Por isso não controla. Se você não controla a língua, como é que você vai controlar o seu corpo? Que adianta você orar, clamar e não vigiar? Vai adiantar alguma coisa? Ai, meu irmão, Satanás falou assim: eu quero Pedro. Pedro tem tudo que eu gosto. É impulsivo, é medroso, não controla a língua, e a fé dele é uma fé fraca. Satanás fala para Jesus: Jesus, como tu tem Pedro como discípulo? Não tem vergonha de ter um discípulo fraco desse?
qualquer coisinha ali é abalado. Vai entendendo aí, irmão. Pedro era crente? Não. Pedro estava no processo de se converter. Por que eu sei que Pedro era crente? Está na Bíblia aqui. Vamos ler aqui o contexto. Para que a tua fé não desfaleça. Se eu falo de fé, eu tenho que falar da essência da fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé é um firme. Se a fé é firme, a fé me traz coragem, sim ou não? Se eu estou firmado na fé, eu sou corajoso. Se a fé é um firme, se eu tenho coragem, eu tenho esperança. Esperança de dias melhores. Se eu tenho fé, eu tenho paz. Porque eu não vou ficar ansioso, não vou ficar preocupando com o tempo, com o dia de amanhã, porque eu sou uma pessoa de fé. E a fé não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu acredito. Lembra aquele versículo? A paz que excede todo entendimento. Se eu tenho fé, se eu tenho coragem, se eu tenho paz, eu tenho esperança de dias melhores. Eu tenho segurança, porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Se eu tenho fé, eu tenho coragem. Se eu tenho fé, eu tenho paz. Se eu tenho fé, eu tenho confiança no Senhor. E o texto vai dizer, é o firme fundo. O que é fundamento, pastor? Fundamento é base. Fundamento é três coisas. Primeira coisa, base. Diga base. Diga base. Alicerce e estrutura. Se fé é base, se fé é alicerce, se fé é estrutura, se fé é tudo aquilo que eu acredito, se a fé é os princípios bíblicos que eu tanto ouvi, tanto aprendi, só há um fundamento, sim ou não? E a Bíblia vai dizer, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, Jesus é a nossa base, Jesus é o nosso alicerce. Só Jesus é fundamento, só Ele. Eu quero te provar que quando Pedro se converte, Pedro começa a ter uma fé genuína. Em Atos, o texto vai dizer que havia muitas pessoas, mais de 1000 pessoas, só 120 estavam lá. Pedro estava lá orando, Pedro estava lá clamando, Pedro estava crendo no nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce como um vento impetuoso e pousa sobre Pedro. Pedro nesse momento ficou cheio do Espírito Santo. Aquele homem que não sabia ler e escrever começa a pregar para o povo. Pedro recebe o primeiro dom naquele dia. Qual foi o dom que Pedro recebeu? O dom de línguas. Pedro recebe o dom de línguas e Pedro começa a traduzir línguas, porque Pedro fala, não tem ninguém embriagado, todos estão cheios do Espírito Santo de Deus. E Pedro começa a pregar. Depois de Pedro pregar, Pedro recebe o segundo dom. Qual o segundo dom que Pedro recebe? O dom da sabedoria. O homem que não sabia ler e escrever começa a traduzir palavras, começa a ler versículos bíblicos sem nunca ter lido a Bíblia. Isso é sabedoria. E depois disso Pedro começa a gerar uma fé genuína dentro dele, porque a fé é um processo. A fé é uma semente que eu planto ela, eu tenho que regar ela todos os dias. Ninguém se converte e fica crente 100%, sim ou não? Alguém que se converteu e ficou 100% crente? Não. Se converter é todo dia. Todo dia você tem que negar a sua vontade, todo dia você tem que negar os seus desejos, todo dia você tem que negar a si mesmo para ter uma fé genuína. Você tem que negar a si mesmo. E vai dizer no texto que Pedro e João estavam orando. Pedro e João estavam o quê? Orando. Era a hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, o sol está quente ou está frio? Sol quente, Pedro orando. E quem ora tem relacionamento com Deus. Quem ora tem intimidade com Deus. Quem ora, a fé ela vai sendo regada e a fé vai aumentando. Olha aqui, preste atenção. Ele está orando e ele desce. Quando ele desce, ele passa por um templo chamado Formosa. E nesse templo chamado Formosa havia um coxo de nascença. Todos conhecem a história. Aquele coxo estende a mão e pede uma moeda. Pedro não tinha nada, o bolso estava vazio. Pedro estava orando. Pedro estava no monte junto com João. E Pedro falou assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho alguma coisa que eu vou te entregar. Pedro, cheio de fé, tinha acabado de orar, tinha acabado de falar com Deus. O homem estava cheio do Espírito Santo. Pedro vai dizer: em nome de Jesus, levanta
E o homem não levantou. O diabo olha para Pedro e fala: e agora, Pedro? Tu estava orando, tu estava falando com Deus, tu estava cheio do Espírito Santo, o homem não levantou. Larga esse Deus aí, larga essa fé, bora andar comigo, bora andar mais dois. Você acha que o diabo não falou isso para Pedro? Imagina você no propósito, você orando, você jejuando, você ora e a pessoa não é curada. Você fala e ninguém recebe o Espírito Santo. Você fica abalado ou não fica? Você fica triste ou não fica? Se você não tiver base, que é a fé, você nega a fé, você vai embora, você desvia. Não é assim que nós fazemos? Quando vem a luta, a dificuldade, a gente não desvia, a gente não larga de Deus. Porque tem gente que tem fé que não culto. O culto como esse, cheio da presença de Deus, você está cheio de fé. Mas chega na sua casa, tem uns problemas, tem dificuldade, tem a dívida da manhã, você já perde a fé. Você já começa a desacreditar tudo aquilo que você presenciou no culto. Preste atenção, Pedro podia desistir, Pedro podia negar tudo, mas Pedro lembrou do diabo que ele teve com Jesus. Pedro lembrou que o diabo queria ceifar a fé dele. E Jesus falou: Pedro, eu orei por você, para que a tua fé não morresse, para que a tua fé ficasse firme e fiel na minha presença. Pedro podia negar Jesus naquele momento, virar as costas, abandonar o ministério, mas Pedro não fez isso. Pedro lembrou de Tiago, e Tiago vai dizer: a fé sem obra é o quê? Pedro lembra da palavra. Pedro vai dizer: levanta-te, anda. O jovem não levanta, mas Pedro pensa: a fé sem obra é morta. A obra impulsiona a minha fé, a obra faz a minha fé ela ser avivada, a obra faz a minha fé ser aprofundada. Pedro fala assim: eu tenho que tomar atitude e decisão. Tem momento na nossa vida que a gente tem que tomar atitudes e decisões, porque senão a gente não consegue fazer nada. E a Bíblia vai dizer que Pedro toma aquele jovem pela mão. Pedro parte para cima do jovem. Pedro está nem aí, Pedro cheio de coragem, com uma fé inabalável, parte para cima daquele jovem, pega aquele jovem na mão e puxa aquele jovem. Quando Pedro puxa aquele jovem, o texto vai dizer que as pernas daquele jovem se firmam, e ele começa a andar, ele começa a pular, ele começa a correr, e fala: eu fui curado, Deus me curou, eu estou andando, E Pedro aviva a fé de novo. Pedro foi tão cheio de fé que havia filas para Pedro orar para vários doentes, mas Pedro não conseguia alcançar o povo. Fazia filas, e Pedro vai dizer: eu não consigo orar para todo mundo, mas tem uma coisa que eu posso fazer, eu posso andar e a minha sombra pode curar. Pedro foi tão cheio do Espírito Santo, Pedro foi tão cheio de fé, que a sombra de Pedro curava. Pedro teve o dom de línguas, Pedro teve o dom de tradução de línguas, Pedro teve o dom da fé, Pedro teve o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. Pedro profetiza a sua própria morte, teve o dom de profecia. Pedro teve tantos dons. Eu acredito que Pedro teve mais ou menos 8 dons aqui espirituais, dos 9 dons que Paulo descarta, que Paulo coloca, que Paulo catagola. Pedro teve vários dons. Por que Pedro foi tão cheio da presença? Porque Pedro teve uma conversão genuína. Tem gente que vem no culto a vida inteira, mas não se converte. Como que eu me converto, pastor? Me ensina a me converter. Você tem que se arrepender. Você tem que o quê? Se arrepender. O arrependimento é a base do Evangelho. O arrependimento é o centro do Evangelho. Sem arrependimento não tem Evangelho. Está preparado para sofrer? Está preparado para apanhar? Porque o Evangelho é sofredor. Alguém já te pregou isso? Que o Evangelho é sofrer? Por isso ninguém quer ser crente, ninguém quer sofrer. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer milionário, todo mundo quer ter vida boa, carro bom. Mas isso é consequência, tá? De você buscar a Deus. Isso é consequência. Porque Jesus vai dizer: buscai primeiro e a tua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. E o texto vai dizer assim: quando tu te converteres. Olha a profecia que Jesus falou: quando tu se converteres. Então Pedro não era convertido, é? Pedro estava no processo. Sabe que tem gente que está dentro da igreja e não é convertido ainda? Pastor, como que eu sei que meu irmão não é convertido? Pelas ações, pelas atitudes. Pela árvore se conhece o fruto. Escuta, hoje você é palha ou você é grão? Você é joio ou você é trigo? Você é lobo ou você é ovelha? Você é escriba, você é fariseu? O que você é? Você é escriba, você é fariseu, você é saduceu?
Você é hipócrita? Você é incrédulo? Você é um ateu? Qual é a sua religião? Em que você acredita? Jesus vai dizer: quando tu te converteres, Jesus fala algo para Pedro: confirma teus irmãos. Pastor, o que significa essa palavra? Confirma teus irmãos. Sabe o que ele está falando para Pedro? Fortaleça os seus irmãos na mesma fé que você vai ter. Pedro andava com uma peixeira enorme. Só teve uma vez que Jesus falou para Pedro tirar a peixeira. Sabe que hora? A hora que ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus fala assim: Pedro, guarda essa espada. Primeira vez, única vez que Jesus fala para Pedro tirar a espada, para Pedro guardar a espada, foi nessa vez. Por que Jesus andava com Pedro? Pedro estava armado, irmão. Sabe que você está andando? O cara está armado. O camarada está armado, irmão, do seu lado. Pode dar problema com você, viu? O homem está armado, você sabe que ele está armado. Por que, pastor, que essa pessoa está armada? Porque ela não é convertida. Porque ela acredita que a força dela vem da espada, a força dela vem da arma de fogo na mão que ela tem. Mas por que Jesus não falou nada para Pedro? Em momento da Bíblia nenhum você vê Jesus falando assim: Pedro, some com essa espada daí. Já viu algum momento da Bíblia Jesus falando isso para Pedro? Não. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro não era convertido, mas ia chegar um momento que Pedro não ia usar mais a espada, mas Pedro ia usar a palavra do Senhor, a palavra que corta dos dois lados. Pedro ia pregar o evangelho genuíno, ia salvar muitas almas para o reino de Deus. Tem gente que não adianta você falar com ele, não, meu irmão. Ele vai ser ignorando do mesmo jeito. Não, eu ando com a minha espada, eu ando com a minha arma de fogo, qualquer coisa, eu meto bala, comigo é na bala. O irmão não é crente, não. Ora por ele. O diabo quer se andar com a alma dele. O irmão não está crente, não. Aí Jesus falou assim: Pedro, quando tu se converter, ajuda seus irmãos, ajuda o meu povo a ter a fé que você vai ter. Ajuda o povo. Como que um homem ignorante, um homem medroso, um homem impossível, um homem que controlava a língua, se transformou no maior discípulo e profeta de Deus? Se você for andar e ler a história, 2 discípulos foram discípulos extraordinários na palavra, fora da curva. O termo que eu vou usar, fora da curva. O primeiro foi João. João foi discípulo e apóstolo extraordinário. Escreveu o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. O homem foi fora da curva. E o segundo, pode ter certeza que foi Pedro. Porque o homem era tão cheio da glória de Deus que teve a maioria dos dons espirituais. Não sabia ler, não sabia escrever, mas sabia ganhar almas. Sabe por que Pedro sabia ganhar almas? Porque ele falou assim: Pedro, tu não será pescador de peixe, tu será pescador de homens, Pedro. Eu quero te profetizar uma coisa aqui. Quem crê que a Bíblia é um livro de revelação? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? Escute isso. No primeiro discurso de Pedro, quando Pedro é convertido, alguém sabe quantas almas Pedro ganhou? Quantas? Alguém sabe? 3.000. Quantas vezes que Pedro negou Jesus? Alguém acredita em profecia aqui? Ele nega Jesus 3 vezes. Ele ganhou 3.000 almas em um dia. Jesus falou assim: Pedro, quando tu ganhar as almas, ajuda eles a ter a fé genuína. Pedro era o apóstolo. Depois você lê na Bíblia, não tem como eu entrar em detalhe aqui da outra pregação. Se você ler, Pedro foi apóstolo da igreja de Atos. A igreja de Atos, se você estudar ela, é a igreja que mais crescia e prosperava, a igreja que mais tinha curas e milagres, a igreja que todo mundo era unido. Era para ser a igreja de Atos. Eu tenho um modelo que a nossa igreja vai ser a igreja de Atos. Uns ajudavam os outros, um estava com o outro, um orava pelo outro, tinha cura, tinha milagre, repartia-se o pão. A igreja era unida. Deus estava presente em todo culto na igreja. Ah, meu irmão, se você levasse uma oferta e mentisse, o Espírito Santo te mostrava lá na hora, você podia até morrer. Assim como aconteceu com Safira. Deus mostrava ou não mostrava? Deus revelava ou não revelava o pecado? A igreja de Atos era assim, o povo tinha medo de ir para a igreja de Atos. Quem tem pecado escondido não ia para a igreja de Atos, não. Porque a igreja lá Deus revelava, era a igreja de revelação. Deus curava, Deus salvava, mas Deus revelava pecado. Pedro olhava na cara da pessoa e falava: arrepende-se agora antes que você morra.
Pedro era corajoso. Pedro não andava com espada, mas a espada que Pedro tinha é a espada do Senhor, amém? Escuta, para me encerrar aqui. Teve um período. Escute, preste atenção. Eu estava lendo a Bíblia. Depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece 3 vezes para os discípulos. Quantas vezes? 3, depois que ele ressuscita. E nisso, em uma das aparições, Jesus aparece para Pedro. João estava lá, Tomé também estava, eles estavam pescando. Aquele homem aparece para Pedro e fala assim: Pedro, me dá alguma coisa para comer. E Pedro, bravo, porque não pescou nada, ele estava irado, cara. Pedro irado porque não pescou nada. Pedro era qualquer profissão de Pedro? Pescador, não tinha pescado nada. Quando você está no seu trabalho, você não vende nada, você fica feliz ou fica irado? Fica nervoso, não fica? Pedro estava nervoso, falou assim: não tem nada para me te dar aqui. Pedro achou que era um pedinte. Jesus apareceu para Pedro, mas Pedro não sabia que era Jesus. E a Bíblia diz que ele falou assim: ó, você vai pescar, vai dar certo a pesca. E Pedro lançou a rede de novo. Quando Pedro lança a rede de novo, a rede se enche de peixe. Quando a rede se encheu de peixe, João, aquele discípulo que Jesus amava, fala assim: Pedro, quem é aquele homem que apareceu para você? Pedro, eu não sei, eu acho que era um pedinte. Eu conjecturando aqui comigo, né? Eu entrando na história. Pedro falou assim: eu acho que é um pedinte, pediu ajuda, pediu alimento, só que ele falou assim que eu ia pescar. E eu lancei a rede e pesquei um monte de peixe. João, escuta, João fala assim: Pedro, lembrei de um negócio. Aquele que falou com você, pode ser Jesus. Pedro estava peladão, põe a túnica e nada, e vai igual doido nadando. Fala assim: eu vou falar com esse homem. Pedro atravessa um mar e nada, na braçada, porque pescador tem que saber nadar, tem ou não? E você cai no rio sem bote, salva-vidas, você morre. Pedro nadando, chegou do outro lado. Quando chegou do outro lado, ele estava já com o fogo aceso e com o peixe prontinho para comer. Mas não estava pedindo comida, por que estava assando o peixe? Isso é para outra pregação, deixar você na curiosidade. Jesus estava lá comendo aquele peixe, fala assim: você quer comer o peixe? E Pedro olha para aquele homem e reconhece que ele era Jesus. Até as crianças estão sabendo, tá vendo? Era Jesus. Aí Pedro ficou todo alegre, Pedro ficou todo felizão. Olha aqui, eu estou terminando a mensagem. Redobra a sua atenção aqui, vou terminar agora. Pedro vai dizer assim: Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, vou cuidar das suas ovelhas. Aí Jesus vai dizer mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro, te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? Pedro já estava triste, porque já era a terceira vez. Fala: Senhor, eu te amo. Arrebanha, cuida das minhas ovelhas. E isso era o livro de João. Aí depois, quando chega no livro de Atos, Pedro é o maior discípulo e apóstolo de Jesus, e tinha uma multidão de ovelhas para Pedro cuidar. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Deus está profetizando para você nessa noite: você vai ser um grande ganhador de almas. Você será grande na presença do Senhor. Você será pescador de homens. A tua fé será uma fé genuína na presença do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus, amém? Quanto mais luta você passa, mais a tua fé se fortalece. Louvado seja Deus. Vamos preparar para a ceia do Senhor. Vamos organizar a ceia.